Agora eu tô gravando. Ah, eu não posso minimizar. Eu queria abrir um negócio aqui, mas eu não posso minimizar. Tá aqui. O que que mudou minha vida quando eu fiquei sabendo a diferença de segurado especial, empregado rural e contribuinte individual? Isso mudou minha vida, porque eu achava que era tudo a mesma coisa. Não tá aparecendo, Ana. Tu queria que aparecesse pra gente alguma coisa? Não. Tá aparecendo? Não Não tá tá. aparecendo. Não tá aparecendo. Tá, eu não botei para aparecer. Vocês querem que apareça? Eu Pensei que tu ia dividir. Eu falei só se tu. Vai lá, continua. vou botar para aparecer aqui. Deixa eu botar aqui. Então, mudou a minha vida quando eu fiquei sabendo disso, porque eu achava que rural era tudo a mesma coisa. Eu não tinha noção de que segurado especial, empregado rural e contribuinte individual eram coisas diferentes. Então, as gurias, eu acho, né, do Tira Dúvidas, elas já sabem disso. As gurias que participam do nosso Previdência com elas provavelmente já sabem disso. Mas as gurias que não sabem ainda que estão aqui, porque só tem mulheres, né? A gente sempre só tem mulheres, eu não sei por que isso acontece. Nunca tem homens nos nossos grupos. Se tem, é um. Tipo, tem 30 mulheres e um homem. Ó, meu marido tá ouvindo aqui vocês, que tem um homem aqui, ó. Tem um homem já tá sabendo tudo. Ele já sabe tudo de rural. Tá vendo, cara? Ainda mais que a Laila mora tem a fazenda, né? Sim, a gente tá sempre em contato com as crianças também. É, coisa boa, né? Tem um lugar assim que nem o da Laila, que ela posta de vez em quando. Então, o que a gente tem que saber, tá? Do contribuinte individual. Aquilo que não for segurado especial, né, que descaracterizar o segurado especial é porque ele é contribuinte individual. Então, é quando a área é superior a 4 módulos fiscais, quando tem auxílio de empregado, né, quando tem... eles falam também, essa parte não... Eles não falam explicitamente, mas os juízes entendem dessa forma que dependendo também da produção, ele vai desenquadrar de segurado especial, só que isso não tem lugar nenhum que fala, tá? A produção, o valor, né, da remuneração vinda da produção, não existe lugar nenhum que fala que tem um limite ou não, mas a gente sabe que na prática os juízes, eles limitam dependendo da produção. Então a gente tem que cuidar esses detalhes só para não desenquadrar essa questão do regime de economia familiar. Porque o segurado especial mesmo... Espera aí que eu acho que estava antes. Ixi, acho que eu me perdi aqui. Nem sei mais onde é que estava. Vou botar stop aqui, porque eu não sei mais onde é que está. Mas o segurado especial, ele vai ser aquele menor produtor, né? Ele vai ter que enquadrar num regime de economia familiar. E aí a gente fala, e se tiver a esposa trabalhando numa outra atividade? Por si só, não desconsidera, tá? Ela trabalha como costureira. Por si só, não desconsidera. Mas a gente tem que ver que renda que essa costureira recebe. Se ela recebe uma renda de até um salário mínimo, a princípio não vai descaracterizar, tá? Só que se é, por exemplo, eu já vi casos assim, o marido é funcionário público e ganha 4 mil reais por mês, e a esposa trabalha na zona rural em regime de economia familiar. Descaracteriza, tá? Porque daí a família não vive do rural. A família vive dos 4 mil, que é o servidor público que recebe. Então, a gente tem que ter essa noção, né, de saber que tudo que exclui o segurado especial, ele vai acabar se tornando como contribuinte individual. E como contribuinte individual, ele vai ter que pagar o INSS. E o empregado, ele vai ter aquelas características que a gente aprende na trabalhista, né? Ele tem que ter vínculo, ele não necessariamente tem que ter carteira assinada, porque a gente sabe que tem muito empregado que trabalha, né, como empregado sem ter carteira assinada, não só na zona rural, mas como, né, no urbano também. Então, não necessariamente tem que ter carteira assinada, mas ele tem que ter
da pessoalidade, todos aqueles vínculos, né, subordinação e aquelas características que a gente sabe da trabalhista. Então, quando for empregado, daí é o empregador que vai pagar a remuneração, né, vai pagar o INSS, não é ele. Quando é segurado especial, não precisa pagar o INSS. E, em tese, tá? Como que ele paga o segurado especial? O segurado especial, ele tira o talão de notas e no talão ele tem ali a contribuição embutida. Mas não necessariamente precisa pagar o talão, porque tem muita gente que não tem talão. Então, não vai descaracterizar por causa disso, tá? Então, só para vocês entenderem primeiramente essa linha de raciocínio, para conseguir identificar o que é o segurado especial, o que é o empregado, porque o empregado também tem redução na idade, tá? Mas não vai precisar apresentar a autodeclaração de segurado especial. Isso o empregado não precisa juntar. Isso é só o segurado especial mesmo. O contribuinte individual, ele vai exigir o pagamento da contribuição. Então, a gente tem que ter essas 3 categorias distintas. E tem também o trabalhador avulso, que é o boia fria, né? Então, ele trabalha um dia para um, outro dia para outro dia para outro. Ele não vai ter carteira assinada mesmo, porque ele não tem vínculo, né? Ele é avulso. E a prova desse trabalhador avulso vai ser bem difícil. É muito difícil, porque normalmente só tem prova testemunhal. E a gente sabe que, para fins de rural, assim como para os fins de união estável, né, o INSS nem a justiça admitem que tenha só prova testemunhal, tem que ter um início de prova material. Mas uma dica só de prova que a gente pode utilizar é daqui um pouco ir lá nos prontuários e ver qual que... Porque, às vezes, no prontuário, né, vamos supor, se a pessoa ficou hospitalizada, eles perguntam a profissão. E daí a gente olha ali qual que é a profissão que ele se declarou, ou na certidão de nascimento, ou na certidão de casamento. De nascimento, não, né? De nascimento é só se é dos pais, que daí vai estar escrito ali agricultor. Mas de casamento, qual a profissão que ele se declarou, daqui um pouco se ele tem um processo na justiça, a gente pode ir lá, pegar o processo, ver na procuração qual que é a profissão que ele declarou, para a gente ter esse início de prova material, tá? Então, agora a Isa vai falar mais aprofundadamente da matéria mesmo em si, que é da aula de hoje. Passar aqui. Então, vamos lá. Vou tentar abrir aqui os meus slides, mas também não estou conseguindo abrir. Vamos ver. Primeiro tem que abrir, né, Ana? Vocês estão vendo alguma coisa ou não? Não. Agora sim. Agora sim. Então tá, vamos lá. A gente vai qualquer coisa, se não estiverem ouvindo alguma coisa, me fala. Então, a gente vai falar sobre o impacto da verbação do tempo rural nas aposentadorias. Então, umas dicas rápidas que a gente quer dar antes é assim, utilize, eu acho que vocês já estão cansados de saber, mas isso é necessário sempre refresar. Utilize sempre uma ficha de atendimento para não esquecer de nada. Não esquecer o quê? Não esquecer o tempo rural, se trabalhou como menor aprendiz, seminarista, atividade de risco, a saúde. E uma coisa que eu vejo que muitos advogados esquecem é perguntar se o segurado trabalhou de forma autônoma algum período da vida, mas não contribuiu. Principalmente quando tu abre aquele CNIS, né, um extrato previdenciário, e vê que a pessoa sempre foi empregada. Aí tu esquece de perguntar para ela se ela já teve algum trabalho informal, né, como que deveria ser
contribuído, porque ele deveria ser segurado obrigatório, mas não contribuiu. Por que isso? Porque esse período ele pode contar como tempo. Esse período ele pode ser indenizado. Então, isso vai ajudar muito no teu planejamento previdenciário ou na tua aposentadoria. Nunca esqueça de perguntar todas as atividades do segurado, sejam aquelas que estejam na carteira de trabalho, né, refrisar, no CNIS, e além dessas, porque quem vai fazer a entrevista somos nós. Leia o ofício circular número 46 do INSS. Para quem quer fazer rural, tem que ler esse ofício, porque ele é a Bíblia do rural. Então, ali vai ter tudo que a gente precisa saber e mais um pouco. Aprender a preencher a autodeclaração. A gente hoje não vamos falar sobre isso, né, exatamente sobre como preencher, mas no curso a gente vai falar, vai ensinar, enfim, e eu acho que aprender a preencher a autodeclaração, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente vai usar a autodeclaração em várias das aposentadorias, até mesmo no benefício por incapacidade. Então, a gente tem que saber o que é a autodeclaração, é um formulário próprio, obrigatório do INSS. A justificação administrativa, que é o pedido de prova testemunhal no INSS, na prática, a gente sabe que não está ocorrendo, mas sempre peçam no requerimento administrativo. Por quê? Porque é um pedido de prova, né? Então, esses pedidos de prova, a gente tem que levar em consideração que caso seja cerceado a nossa defesa, nosso direito de defesa, a gente vai colocar isso, seja no recurso, seja na petição inicial. Então, fazer um bom requerimento administrativo, ele é essencial para ter sucesso no nosso êxito quando a gente pede uma aposentadoria. Por quê? Porque a gente sabe que o INSS é o maior réu do país, tem milhões de processos administrativos. Só juntar, imagina um processo onde tem tempo rural, tem tempo especial, tem tempo, um monte de carteira de trabalho, e a gente não faz nenhum requerimento administrativo. A gente tem que fazer uma petiçãozinha. Tem uma mentorada minha que ela não fazia requerimento administrativo. Aí ela disse que comigo ela aprendeu a nunca mais protocolar nenhum processo sem requerimento administrativo, que ficou um mantra para ela. Faça um bom requerimento administrativo. Dê ao cliente, essa é uma dica que eu quero que vocês realmente implantem isso, porque para mim já teve muita eficácia. Dê ao cliente por escrito o rol de provas rurais que ele poderá providenciar. Por quê? Porque às vezes a gente fala, o senhor não tem o INCRA, o senhor não tem histórico escolar, e fala algumas coisas. E ele vai para casa e já esquece. Então, no artigo 47 e 54 da IN 77, vocês vão imprimir para o cliente ou mandar pelo WhatsApp para mostrar para ele as provas rurais que ele pode produzir. Então, isso é uma dica que eu quero que vocês implementem e depois me falem. Tenha um programa de cálculo ou pague alguém para efetuá-los. Por quê? Porque hoje, com a reforma da Previdência, com as regras de transição e com as possibilidades que a gente vai ver a seguir, que eu vou falar para vocês, a gente precisa, sim, calcular o melhor benefício para o nosso cliente, para o segurado. E com isso, a gente precisa de um programa de cálculo. Se eu não tenho um programa de cálculo, tudo bem. Eu vou pagar alguém que saiba fazer. E aí, isso vai melhorar o meu trabalho. Ou ainda, tem o programa da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é gratuito. Ele não faz todos os cálculos, mas ele nos dá uma boa ajuda. Então, quem quiser explorar ali, eu coloquei o site. Vamos lá para o mais importante que a gente vai falar hoje, então. Antes da reforma da Previdência, o tempo rural ele tinha uma grande relevância na aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Eu tinha para o homem 35 anos de contribuição, para a mulher 30 anos de contribuição e 180 contribuições eu tinha que ter pagos. 180 contribuições equivale a 15 anos. E os outros 15 anos? Eu podia fazer o quê? Eu podia juntar tempo militar, tempo rural, eu podia menor aprendiz, enfim, eu não precisava ter as contribuições pagas. E o principal objetivo na aposentadoria por tempo de contribuição era aumentar o tempo para quê? Para fugir do fator previdenciário negativo.
Porque o fator previdenciário ele pode ser positivo, mas é bem raro a gente conseguir um tempo tão alto que possa ter o fator previdenciário positivo. Lembrando que o fator previdenciário, depois da reforma da Previdência, ele só tem uma regra, que é a regra de pedágio de 50%. Então, antes, o objetivo do tempo rural era onde? Na aposentadoria por tempo de contribuição. E nenhuma outra adiantava. E agora, depois da reforma da Previdência, o impacto, o tempo rural, ele passou a ser importante em todas as aposentadorias. Por quê? Vamos entender, e prestem bem atenção aqui. Antes da emenda constitucional, a gente tinha o quê? 70% do salário do benefício, então a nossa renda mensal, o valor que o cliente, que o segurado ia ganhar, era 70% do salário do benefício, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Esse grupo de 12 contribuições queria dizer o que isso? Queria dizer que eu tinha que efetivamente ter pago 12 contribuições para aumentar 1% no meu salário de benefício. Vocês estão entendendo? Qualquer coisa me interrompam. Depois da reforma da Previdência, não passou mais a ser grupo de 12 contribuições. Aqui que eu quero que vocês entendam, né? Para a gente começar a trabalhar essa questão de impacto do tempo rural em todas as aposentadorias. Depois da reforma da Previdência, o salário de benefício, então é 60% do salário de benefício, mais 2% a cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos para homem e 15 anos para mulher. Então, a gente não fala mais de pagamento. O que isso quer dizer? Que agora, depois da reforma da Previdência, eu aumento os 2% a cada ano com tempo rural, com tempo militar, com tempo de aprendiz. Então, eu não preciso ter efetivamente pago como eu tinha antes da reforma. E o que isso impacta? Vamos ver, vamos prestar atenção. Agora, a aposentadoria por idade programada, a regra geral é essa, né? A gente não é a regra atual, que a atual a gente está na regra de transição. Então, aqui, ó, idade, tempo de contribuição, que antes eu não tinha tempo de contribuição na aposentadoria por idade. A regra de transição, antes, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, que falavam assim, quem não é segurado do INSS contribui, se filha no INSS que tu ganha 5 anos para homem. Por que falavam isso? E é verdade. Quem se filiou antes da reforma, antes de 13/11/2019, quem nunca tinha contribuído na vida, e se filiou antes de 13/11/2019, homem, ele vai se aposentar com 15 anos de tempo de contribuição. Quem se filiou dia 14/11/2019, vai ter que precisa de 20 anos de tempo de contribuição. Então, por um dia, realmente, a pessoa ganhou 5 anos. Para quem fez isso, e várias pessoas fizeram, porque foi falado. Então, hoje, a gente sabe que o homem é 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher é 61 anos de idade, por enquanto, né? Em 2023 vai ser 62. Eu posso utilizar o tempo rural, me respondam se vocês sabiam essa, e realmente se vocês já utilizaram. Então, posso utilizar o tempo rural e impactar no cálculo da aposentadoria por idade urbana, aposentadoria programada, ou seja, não é aposentadoria híbrida, não é aposentadoria rural, é aposentadoria por idade urbana. Eu vou usar o tempo rural. Como assim? E isso vai aumentar o valor do meu benefício. Vamos lá. Isso abriu um mundo de revisão que antes só existia na aposentadoria por tempo de contribuição. Antes eu tinha uma aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa se aposentou, aí depois ela chegou para mim e falou, olha, eu tinha um tempo rural do meu pai, que nem a Ana falou, que ela fez a revisão da mãe dela, sabe? Que ganhou 100 e poucos mil de atrasados. Hoje a gente vai poder fazer essas revisões aonde? Aposentadoria por idade urbana. Olha a maravilha que vai ser. Então, a reforma não foi de todo ruim. Então, o que acontece? Hoje abriu-se esse leque, por quê? Porque eu vou poder utilizar o tempo rural para aumentar o meu coeficiente de cálculo, aqueles 2% que se exceder de 20 para homem ou 15 para mulher. Então, o tempo de contribuição, ele influencia na renda mensal
das aposentadorias por idade programada. Só o tempo rural pode impactar a aposentadoria? Não, né? O tempo militar, ó, lá os artigos, eu vou colocar para vocês, no decreto 3048, o artigo 188G, vai falar aqui todos os tempos que eu posso utilizar, e aí ele diz lá no parágrafo único, o tempo de contribuição que trata esse artigo será considerado para fins de cálculo do valor de renda mensal de qualquer benefício. Então, o tempo de serviço público federal, ou seja, a minha CTC, que tem lá no regime próprio da Previdência, que eu não utilizei, eu posso levar, averbar, e vai contar como tempo. O tempo de segurado de aluno aprendiz, serviço militar, tudo isso entra, até o artigo 55 da Lei 8.213, tudo isso entra na aposentadoria por idade. Então, antes a gente pensava assim, só tem revisão para fugir do fator. Então, antes a gente vinha muitas revisionais na aposentadoria por tempo de contribuição. E hoje a gente tem essa matéria revisionais para aposentadoria por idade. Aqui está o coeficiente de cálculo para o homem, que começa em 60%, né? Quando tiver 20 anos de tempo de contribuição. Então, quer dizer isso o quê? Que ele só vai ter 100% quando? Quando tiver 40 anos de contribuição. E a mulher, 35 anos de contribuição para atingir 100%. Então, aqui, aposentadoria por incapacidade permanente. Gente, aposentadoria por incapacidade permanente, o tempo rural, eu posso acrescer na aposentadoria por incapacidade permanente? A gente tem que pensar. Então, para a gente pensar, a gente tem que olhar o artigo da lei. O artigo da lei fala o quê lá no artigo 26? O cálculo da aposentadoria por invalidez, ele é o mesmo da aposentadoria por idade. Então, ele diz o quê? Que o valor da aposentadoria corresponde a quê? 60% da média, né? A 100% da média ali, com acréscimo de 2%, 2 pontos percentuais para cada ano que exceder 20 ou 15 para a mulher. Então, aposentadoria por incapacidade normal, tá, gente? Acidentária, ou quando tem doença profissional ou doença do trabalho, é 100%. Então, eu estou falando da aposentadoria por incapacidade permanente normal. Então, houve uma redução drástica no valor do benefício. Isso todo mundo sabe. Passou de 100% do salário do benefício, passou para 60% do salário do benefício em incapacidade permanente. O que eu posso fazer para aumentar a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente? Aumentar o tempo de contribuição. Ou seja, o tempo rural, o tempo especial, o tempo de aluno aprendiz, CTC do regime próprio, militar. Então, eu vou poder aumentar com o coeficiente, os 2% que excede 15 anos ou 20, na aposentadoria por incapacidade permanente. E é algo que eu não vejo o pessoal fazendo, ou tentando, ou pensando nisso. Então, é algo que a gente vai fazer o quê? Planejamento sobre aposentadoria por incapacidade permanente. A gente vai conseguir vender planejamento sobre isso, a gente vai conseguir aumentar a média dos nossos clientes, seja na aposentadoria por idade, seja na incapacidade permanente, porque eu vou poder usar o tempo rural na aposentadoria por incapacidade, o que não existia antes da reforma. Então, sempre que aumentar o coeficiente de cálculo, lembrando, o coeficiente de cálculo é quanto? 60%. Eu terei a melhor opção da renda mensal? Não, necessariamente. Por quê? Porque pode ser que o descarte das contribuições seja mais vantajoso. Aí agora eu vou pensar, que coisa é essa de descarte? O que é isso? Então, assim, vou falar para vocês. O descarte é assim, eu só vou poder descartar se eu tiver tempo a mais. Então, só se eu for homem e tiver mais de 20 anos, só se eu for mulher e tiver mais de 15 anos, eu vou poder descartar. Senão, eu não posso. Então, eu posso descartar sempre que aquelas contribuições reduzirem o valor do meu benefício. Aí eu posso descartar. Pode ser descartado os períodos o quê? Posteriores a julho de 94. Podem descartar. E eu não posso utilizar para nada, para nenhuma finalidade, aquilo que for
aquilo que for excluído, descartado. Então, eu não posso usar mais. Então, eu vou ter que escolher, quando for... nos programas de cálculo, geralmente, eles dão a melhor opção, mas a gente tem que saber isso. Porque senão a gente não vai entender por que eu aumentei 40 anos no tempo de contribuição e a pessoa está com um coeficiente de 60. Porque a gente vai pensar, eu aumentei, o coeficiente está menor. Por quê? Porque está descartado lá. Então, eu tenho que escolher. E o descarte antes era obrigatório, né? Antes eu tinha descartado os 20 menores contribuições e tinha uma média de 80%. Hoje, não. Aí aqui tá, nem sei o que diz aqui, que eu não consigo enxergar. Aposentadoria... Ih, eu não estou enxergando o meu... Aposentadoria por invalidez. Posso usar o descarte? Aqui, tá errado. É não. Deixa eu me justificar, peraí. De sim, mas é não. Aposentadoria por invalidez, no decreto, né? O decreto 10.410, que veio alterando o decreto 30.48, ele diz que não posso usar o descarte na aposentadoria por invalidez. No entanto, eu e vários outros professores entendem, tem uma tese, né, que é o julgamento da repercussão geral 709 do Supremo Federal, que fala sobre as aposentadorias especiais, que a pessoa não pode continuar trabalhando como especial, né, naquelas atividades especiais, se for aposentado por atividade especial. Enfim, o que isso eu quero dizer? Eu quero dizer que se ele voltar a trabalhar, ele vai ser cessada a aposentadoria. E, consequentemente, esse tempo que ele esse tempo que ele tinha aposentado, ele retorna para o patrimônio jurídico do trabalhador. Então, isso quer dizer que a tese seria, olha, o descarte foi feito na aposentadoria por invalidez, mas foi feito para aquele benefício específico. Então, esse descarte que foi para aquele benefício poderia voltar para o patrimônio jurídico do trabalhador, conforme já foi decidido pelo STF nessa função. Então, seria uma questão de analogia. Mas, em tese, a gente não faz descarte, né? Ai, gente... Estão me ouvindo? Ai, apagou tudo. Em tese, a gente não faz o descarte porque o descarte não pode ser utilizado mais. Então, coeficientes do cálculo, então a gente vai escolher o que é melhor, coeficiente, aumentar o coeficiente, ou seja, 60, 70, 80, ou descartar as contribuições. Tem que calcular, não tem jeito. Então, a gente tem que analisar se o tempo de contribuição é mais vantajoso como percentual ou para a média das contribuições, ainda que o percentual diminua. Então, tirem print ou pense nisso, porque mesmo quem tem programa de cálculo tem que ter esse raciocínio. Tem que saber, quando tu vai lá olhar o cálculo, lá no finalzinho, tem que entender por que o percentual diminuiu e eu tenho um tempo de 35 anos, porque houve descarte. E ao contrário também, não houve descarte de nenhuma contribuição, por quê? Porque era mais vantajoso aumentar o coeficiente de cálculo. Então, o descarte, antes da reforma da Previdência, era automático, eu descartava os 20 menores contribuições, e aí fazia a média das 80 maiores contribuições. Após o descarte opcional. Então, para o INSS, quando vocês calcularem, vocês peçam no seu requerimento, se vocês verificarem que o descarte ele é melhor para aquele segurado, peçam nos pedidos da aposentadoria que haja descarte dos períodos tais a tais. Juntem o cálculo e peçam isso, o benefício mais vantajoso. Então, aqui tem um enunciado 1, né, do CRPS, que eu gosto de usar muito nos requerimentos, que eu gosto de usar nos recursos, que é a questão do melhor benefício. Então, a gente sabe que o INSS, ele deve orientar o segurado quanto o melhor benefício, e a gente tem que sempre também se valer disso, né?
Mas não é por isso que a gente não vai juntar todos os documentos, que a gente não vai instruir bem um requerimento administrativo. Então, o melhor benefício eu coloquei aqui os artigos, e aí diz assim, tenho que utilizar a declaração para todas as aposentadorias? Sim, se for segurado especial, como a Ana falou, tenho que utilizar. Ah, então quer dizer que se eu entrar com uma aposentadoria por tempo de contribuição na regra de pedágio e tal, eu vou ter que usar? Eu quero usar aquele tempo rural, eu tenho que usar, fazer a autodeclaração? Sim. Eu tenho que usar a autodeclaração no auxílio-doença? Sim. Ah, mas daí eu uso todo o tempo ou uso só porque o auxílio-doença, a carência é 12 meses? Eu vou usar só um ano na autodeclaração ou eu vou botar o período todo na autodeclaração do auxílio-doença? O que vocês acham? Alguém quer chutar aí ou falar? Você sabe? Oi, Isa. Não, só, Ana, a Vanessa falou que está querendo entrar, mas eu acho que ela pediu, não sei se ela está pedindo certo ou se não Agora, apareceu. não, não tinha visto. Agora ela entrou. Ah, então tá bom. Alguém quer falar sobre isso? Então tá, o auxílio-doença, então reformulando, o auxílio-doença, para preencher a autodeclaração, eu utilizo todo o tempo do segurado ou só um ano, 2 anos, porque a gente sabe que a carência é menor. A indicação é que eu possa, sim, utilizar só os últimos 2 anos ou o último ano para preencher ali a autodeclaração. Mas cada servidor pede de um jeito. Então, a gente faz o que o servidor pede se é solicitada a carta de exigência. Mas até a Jane, né, que é uma professora, que é a nossa referência, né, em aposentadoria rural, ela fala sobre que a indicação dela é que preencha só os últimos 2 anos para comprovar o tempo especial do auxílio-doença ali, que não precisa preencher todo o período. E o empregado rural, como a Ana já falou, não precisa preencher a autodeclaração, não preenche a declaração, já que ela é só para segurado especial. O empregado rural, ele goza da redução da idade da aposentadoria, que a Ana já falou. Então é isso a minha parte, né, que eu queria passar para vocês, tentar levar para vocês algumas ideias, e principalmente em colocar o tempo rural de forma com que vocês consigam revisar as aposentadorias, que claro que depois da reforma da Previdência, aumentar os valores de benefícios, entender sobre o coeficiente de cálculo e ao mesmo tempo do descarte, que eu falei para vocês, e espero ter contribuído de alguma forma, né, com isso, com essa visão. E aí, eu acho que é isso, né, Ana? Eu vou falar agora de uma pergunta que a Fê fez na caixinha, que é a parte da indenização do tempo rural, tá? Quando que a gente vai precisar indenizar? Se essa indenização vai valer como carência? E é bem polêmico esse tema, porque agora... Quer falar, Fê? Posso falar? A Diana... tá aqui a Diana já. Acabei de ver. Eu não consegui explicar tudo ali na caixinha. Pode explicar. O meu cliente encaminhou sozinho o pedido de aposentadoria rural com os 5 anos a menos, e não conseguiu porque não foi considerado segurado especial. Aí um colega encaminhou judicialmente, e na sentença foi dito assim, que devido... E eu estava prestando atenção àquela hora que vocês estavam falando ali da questão do alto valor financeiro, né? E aí, esse meu cliente, ele tem movimentação financeira bem alta. E o juiz determinou que ele não seria considerado segurado especial, e então como contribuinte individual, em função do volume financeiro, que é muito maior que a subsistência. Só que ele não tem nenhum recolhimento como contribuinte individual. Então, como é que funciona essa questão do pagamento, tá? Primeiro, para a gente situar aí o pessoal. Quando a gente tiver... porque a gente sabe que a partir de 31 de outubro de 91,
a gente precisa indenizar o período. Por quê? Porque até 31/10/91, a gente pode computar o rural sem precisar pagamento. Basta comprovar que a pessoa exerceu a atividade rural na qualidade de segurado especial e não precisa pagar o INSS, tá? A partir de 31/10/91, a gente precisa indenizar esse valor, tá? Qual que é a diferença para aposentadoria por idade, para híbrida e tempo de contribuição? Quando é idade e híbrida, não precisa indenizar em nenhum período, tá? E tudo vai valer para carência, porque a carência da aposentadoria por idade e a carência para aposentadoria híbrida, ela é um pouco diferente da carência da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quando fala carência em aposentadoria por idade ou híbrida, não está falando do termo carência que a gente utiliza para o tempo de contribuição, mas sim de trabalho efetivo rural, tá? Então, nessas duas hipóteses, a gente não precisa pagar, a gente, né, nem antes nem depois de 91, e vai tudo valer como carência. Agora, quando a gente falar em aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo do rural, que não é a mesma coisa da aposentadoria híbrida, tá? Porque a híbrida exige idade. Então, a híbrida, inicialmente, não sei se é da época de vocês, mas inicialmente, a híbrida, ela tinha que ter a última atividade rural para ela valer como híbrida. Então, a pessoa podia ter trabalhado no rural, no urbano e no rural. Daí, ela se aposentava pela híbrida. Aí veio, eu não sei se é o tema 1001, não recordo o número, mas que disse que não, a última atividade não necessariamente... 2007, eu acho, né? Pode ser, não, eu não sei. A atividade não precisa mais ser rural. Então, ela pode trabalhar no rural e pode depois no urbano e computar. E outra questão que era da híbrida também é se o período remoto, né, computava para carência na híbrida. E aí foi, né, agora há pouco tempo, o entendimento que mesmo sendo período remoto, conta para híbrida. E olha que engraçado, eu tive um processo, até foi da... O Johnson era o meu sócio no escritório que eu trabalhei 10 anos, né, que foi quem me ensinou tudo de previdenciário. E a esposa dele, a Eni, logo que surgiu essa híbrida, a gente entrou com o pedido dela, né, com o cômputo do rural, e o cômputo do rural dela era lá de 1980 e poucos. E aí eu lembro que a gente perdeu esse processo, e é GEF, né, aí a gente perdeu o processo, depois mudou o entendimento, só que a gente não teve o que fazer no caso dela, né, porque esse é o problema do GEF, né, que aí não tem rescisória e a gente não teve o que fazer. Então, mudou o entendimento e ela não conseguiu se aposentar pela híbrida. Ela teve que pagar vários anos de INSS depois, para daí depois computar na por idade normal. Então, foi bem injusto, assim, né, essa situação. E para quem entra no GEF, é mais injusto ainda que não tem o que fazer. Mas, qual é a diferença para a aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo rural? Porque as pessoas, elas confundem muito. Muita gente me manda mensagem, assim, no direct, e elas confundem a aposentadoria híbrida e a aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo rural. Então, quando é por tempo de contribuição com cômputo rural, até 31/10/91, não precisa indenizar, basta fazer a prova. A partir de 1/1/91, tem que indenizar. E o que é essa tal de indenização? É a mesma indenização que a gente fala quando a gente tem um contribuinte individual que quer pagar o atrasado. É o atrasado, né? Tudo que é até 5 anos é o pagamento em atraso. E antes de 5 anos é a indenização. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo de 80% dos maiores salários de contribuição, da média aritmética ali, e fazer o cálculo para ver quanto que dá o salário de contribuição, para fazer o cálculo do pagamento desses atrasados, né? Que é essa indenização. Então, não é como, os últimos 5 anos eu posso escolher o valor, né? Mais ou menos, né? Porque ele tem que ser com base na remuneração, mas, a princípio eu posso escolher o valor,
E antes, não, eu tenho que fazer o cálculo da média dos 80% maiores salários de contribuição para tirar dali o salário de contribuição que vai servir de base do cálculo da indenização. Depois que eu fizer esse cálculo, eu vou colocar o quê? Se o período é bem remoto, o máximo que a gente pode ter de multa é 50% e mais 10% de juro. Então, eu vou botar 60% em cima desse valor. Pode dar um valor bem alto? Sim, pode dar um valor bem alto, tá? E esse valor vai valer para carência? Esse período vai valer para carência? Aí tem aquela questão que eu preciso ter uma contribuição em dia, né, para valer como carência. E, segundo o decreto 10.410, eu preciso, além de ter uma contribuição em dia, eu não posso ter perdido a qualidade de segurado na data do pagamento. Então, hoje eu vou pagar. Então, a contribuição em dia de 91, eu não posso perder a qualidade de segurado até hoje. Que fica bem complicado, né? Para valer como carência, claro. Só que aí, o que é o pior, né? Que a gente acha que não pode ficar pior, vai ficar pior. Por quê? Porque daí vem através de um comunicado, INSS, um comunicado que não tem nenhuma publicidade, porque um dos princípios da administração pública é o princípio da publicidade. Vem um comunicado interno do INSS estabelecendo que se o período indenizado não for pago até a data do decreto, é julho de 2020, esse período não for pago até julho de 2020, não vai valer para regras de pedágio de 50%, regras de pedágio de 100% e direito adquirido. Nem como tempo de contribuição. Então, eles inventaram, né? Eles interpretaram o decreto 10.410 conforme o entendimento que eles inventaram, porque não tem lugar nenhum que diz isso do decreto, mas esse período, então, através desse comunicado, eles informaram que esse período indenizado não vai valer para carência, que é o que a gente, né, ok, a gente já imaginava isso, não vale como carência, mas também não vale como tempo de contribuição. Tipo, não vale nada. Tu paga e não vale nada. Então, a partir de agora, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acredito que a gente consiga reverter, né, isso judicialmente, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando a gente precisar de carência, a gente sabe que, pelo decreto 10.410, e esse já é do entendimento da justiça, então, nesse caso, a gente não tem como recorrer para a justiça, porque já está pacificado, tá? Eu não posso ter perdido a qualidade de segurado. Então, eu tenho a primeira contribuição em dia, tenho uma contribuição de contribuinte individual, tá em dia. Hoje, quando eu vou pagar, eu perdi a qualidade de segurado em algum momento. Se perdeu a qualidade de segurado em algum momento, não vai valer como carência. Agora, se eu preciso segundo o comunicado, se eu preciso para pedágio de 50%, pedágio de 100% e direito adquirido, não vai valer para nada. Então, antes da reforma, eu tenho 30 anos, né, conforme o entendimento deles, e depois da reforma eu posso ter 35 anos, porque tenho 5 anos lá que não vai contar até a data da reforma, mas depois da reforma conta. Eu não sei se isso ficou claro, porque realmente, assim, é um tema bem profundo isso, né? É um tema complexo. Essa questão de pagamento de atrasado e indenização já é muito complexa, mas aí quando eles inventaram essa norma nova, que foi esse comunicado novo, ficou ainda mais complicado. Então, eu não sei se vocês entenderam ou ficou alguma dúvida em relação a isso. Ninguém entendeu nada, eu acho. Eu acho que é bem isso, viu, Ana? Porque eu tô tendo muita dificuldade para compreender isso, porque até então eu consegui compreender que não computaria como carência, mas eu havia entendido que contaria como tempo de contribuição. Aí agora, pelo que eu entendi que você falou, não vai contar para nada. Para essas 3 regras, né? Para a regra do pedágio de 50%, pedágio de 100%,
E direito adquirido, não vale para nada, Mas- nem para carência, nem para tempo de contribuição. Mas aí, não, aí então realmente não vale para nada, porque a gente está nessa regra. Mas, na Daí verdade, tem as outras regras. o INSS tem interpretado isso, porque depois da reforma da Previdência foi, tipo, excluído o tempo fixo. Então, ele interpretou dessa forma, mas eu não acredito que é o que vai valer judicialmente, né? Eu acredito que judicialmente a gente consiga reverter isso, tá? Tempo de contribuição. Mas da carência a gente não vai conseguir reverter, porque o entendimento judicial é esse. Era já. Então é bem o que eu falei para ele. Para a carência, a gente tem que analisar o seguinte ponto: ter uma contribuição em dia. Então, eu preciso estar, nesse caso aí da Fê, ele não tem uma contribuição em dia, porque ele não era inscrito como contribuinte individual, né? Então, eu preciso ter uma contribuição em dia. Então, vamos supor que em 91, ele... É difícil, em 91... Olha só, se a gente for fazer um raciocínio lógico, né? Se a pessoa é agricultora, até 91, é muito difícil que antes de 91 ela tenha uma inscrição em dia, né? Como contribuinte individual. Porque pelo menos todos os casos praticamente, a não ser, né? Tipo no caso da minha mãe lá, que eu contei para vocês, que é um período intercalado. Ela tinha um contrato de trabalho, né? Ela tinha uma carteira assinada. Ela não tinha uma inscrição como contribuinte individual. Pode acontecer, claro, pode acontecer, mas é raro, raríssimo, porque na maioria dos nossos clientes, quando eles passam a trabalhar no urbano, eles passam a trabalhar no urbano e não voltam mais para o rural, né? Pode acontecer, sim, mas é raro. Então, na maioria dos casos, pelo menos que eu peguei até hoje, a pessoa ela tem o urbano, ela tem o rural até o primeiro contrato de trabalho urbano. Depois disso, ela permaneceu no urbano. Ou até ela pode, né, muitos anos depois, voltar para o rural, mas aí ela tem que estar inscrita. Hã? O que tu falou, Ian? Pergunta que tu tá vendo aí, deixa eu abrir aqui. Travou? Não, tá escutando ou não? Aqui diz que a minha internet está instável. E daí, no caso, só complementando ali, no caso desse senhor, eu queria pedir aposentadoria por idade. Então, na verdade, a indenização seria fundamentalmente para a carência só. Daí... E foi o que eu imaginei, porque dele tinha sem contribuição, nenhuma contribuição. Não, daí não tem como mesmo. E agora, com essa questão aí do comunicado, isso, ok, a gente consegue, acredito que a gente vai conseguir reverter judicialmente, porque não tem critério nenhum, né? Nem em termos tributários, não faz nenhum sentido, né, ter essa regra. E fora que veio essa regra, né, dizendo que não vai mais valer, só que ela tem efeito retroativo, o que é o mais absurdo de tudo isso, né? Eu tenho um segurado que ele entrou com pedido em agosto de 2019, se eu não me engano. E a gente ainda está na função de análise do caso dele, não terminou a análise do caso dele, porque tem servidor público, tem facultativo, ele era servidor público e ele contribuiu como facultativo. E aí, todo o período de facultativo não valeria, no caso, né? Mas, como ele tinha um comprovante de que ele era engenheiro, eu consegui reverter, né? Pedir para converter para contribuinte individual. Mas a gente está discutindo esse processo desde agosto de 2019. E ele tem guias para pagar em atraso, que é desse período de contribuinte individual. Então, como é que vai ficar se nem analisado o caso dele foi ainda? E aí ele vai ser prejudicado, não vai ser computado como carência nem tempo de contribuição. Já passou em julho de 2020, eu não estava sabendo dessa regra, ninguém sabia dessa regra, porque a regra não existia. E aí, como é que vai ficar, né, a situação? Então, essa questão aí, desse comunicado, dessa indenização, eu acredito que a gente consiga reverter.
mas a questão da carência a gente não vai conseguir reverter. A Cal perguntou ali, existe limite, considerando o questionamento da Joelma, deve estar em cima, existe limite para desconsiderar a atividade urbana e contar somente atividade rural para aposentadoria por idade rural? Então, aposentadoria por idade rural, eu não posso ter exercido atividade urbana por mais de 120 dias no ano civil. Então, isso já tem na lei, que eu tenho que desconsiderar o tempo trabalhado na atividade urbana se ultrapassar dos 120 dias civil, porque senão não vai ser considerado ele como segurado especial. Então, seria esse... Mais um detalhe aí desses 120 dias, e esses dias mesmo, eu sabendo disso, eu calculei errado, e depois que eu me dei conta que eu estava calculando errado, a gente tem que cuidar quando tem um contrato, por exemplo, que vai de dezembro até fevereiro, tá? Por exemplo, 1º de dezembro até 28 de fevereiro, porque a gente tem o hábito de contar o contrato, e daí o contrato todo, né? Ou vamos supor que é de dezembro a abril. E, na verdade, a gente tem que contar por ano. Então, a gente vai contar, aquele ano de dezembro é 30 dias. E depois o outro ano é os 3 meses, vamos supor, tá? Então, o contrato, ele pode ser de mais de 120 dias, só que não pode passar os 120 dias no ano. E a gente tem essa mania de contar o contrato todo, quando a gente faz esse cálculo, tá? Então, cuidado com isso, porque eu quase caí nessa aí, depois eu me dei conta que eu estava fazendo errado, e foi por detalhes, assim, dava 4 meses e pouco, sabe? Daí, por detalhes, a gente conseguiu salvar o processo do cliente. O negócio dos 4 módulos fiscais também, a gente tem que ter muita atenção por causa da área produtiva, né? Então, um detalhezinho ali da área produtiva, a gente salva o processo. Então, acho que tem essa lista. As gurias que já fizeram nosso curso já tem essa lista dos módulos fiscais, né? Mas, para quem não tem, a gente tem lá no OnDrive. Quem quiser, depois me pede no WhatsApp ali, que a gente manda a lista dos módulos fiscais, que cada região é bem diferente. Eu tenho uma parceira que ela é do Mato Grosso, e, nossa, no Mato Grosso era 100 hectares, um módulo fiscal. Era 100 hectares. Eu olhei aquilo assim, eu tipo, meu Deus, porque a pessoa tinha 200 hectares, eu pensei, isso aí não vai passar nunca, né? Aí ela disse, não, olha lá nos módulos fiscais, que o módulo fiscal aqui é bem grande. E eu fui olhar e cada módulo fiscal era 100 hectares. Então, quando a gente vai, claro, quando a gente né, vai analisar da nossa cidade, ali da nossa região, a gente mais ou menos tem uma noção, né? Por exemplo, aqui da minha região é mais ou menos 15 hectares, se eu não me engano, é um módulo fiscal. Mas lá no Mato Grosso é 100 hectares. Então, a gente tem que, né, sempre realmente pegar a tabela para visualizar e não ficar tentando adivinhar, que nem eu olhei ali, mas não vai passar jamais. E passou que a gente conseguiu a aposentadoria. Então, Ana, já são 7h30, né? A gente tinha organizado mais ou menos 1 hora. A gente quer sortear uma mentoria gratuita de gestão de escritório comigo e com a Ana. Então, todos os dias que a gente for fazer essa aula, quem tiver presente vai ser sorteado uma mentoria. Então, a Ana vai postar uma foto, né? E quem comentar a palavra-chave nessa foto, que é a palavra-chave, a gente ainda não sabe, alguém tem sugestão? Sugestão de palavra-chave. Depois a gente vai fazer esse sorteio ali pelo Instagram mesmo. Aí tem que comentar a palavra-chave. Qual é? Alguém fala aí uma palavra-chave pra gente. #rural, #segurado especial. Vamos lá. Qual a palavra-chave, Ana? Eu acho que rural fica muito óbvio. E segurado especial é igual rural, então qual outra? Mentoria top, gostei dessa. Então tá. Gostei dessa.
Mentoria top, hashtag mentoria top. Assim que a gente terminar aqui, tem que comentar isso para participar e para a gente fazer o sorteio sobre essa mentoria individual. Não, vai ser 3 participantes da mentoria comigo e com a Cada Ana. dia a gente vai sortear um. E vamos avisar, a Fernanda é sortuda mesmo. E nós somos sortudos por termos a Fernanda. Ô, Ana, e os 5 primeiros que entrassem com cálculo é dessa live? Não, é no curso. Ah, no curso? Isso. Sim. Os 5 Ah, tá. Eu tô achando que é hoje que eu ia ganhar o... Então, no curso, Vamos avisar da live da aula de sábado? Mas aí a hora que Na aula vocês de vão sábado. liberar as inscrições na mentoria? Isso, dia 31 de maio, né? Vai abrir as inscrições e os 5 primeiros que comprarem vão ganhar o cálculo. Ah, Olha aí, tá. vou tirar uma foto. Ó, mas não é só eu que entendi isso, não. ganhei para foto. Olha aqui para tirar foto. Pronto. A aula de sábado, gurias, vai ser transferida. Vamos transferir para terça, né, Isa? Isso. 18 e... Vamos fazer às 19, pode ser? Pode ser? Porque aí eu tenho pilates das 18 até as 19, daí eu consigo sair um pouquinho antes, assim, daí fica mais tranquilo. Mas amanhã tem sobre benefício por incapacidade, reversão de laudo por incapacidade, sem incapacidade. Afinal, a Cal pode até... Não era sobre isso, mas a gente fez uma impugnação bem legal, que eu ajudei a Cal em algumas ideias, e foi aposentado, né, o teu caso, né, Cal? Deu certo. Então, a gente vai falar amanhã sobre isso. E sobre o curso, quem quiser perguntar alguma coisa, já aproveita e pergunta agora pra gente. O que vai ter no curso? Vai ter bônus com a Ana Carolina, não sei se pode falar, na verdade, os bônus. Para elas pode. A Isa sempre solta umas dessas, né? Não sei o que pode falar, mas ela sempre solta. Eu sempre faço isso, né? É verdade. Assim, ó, deixa eu ver. Se é que pode falar depois que já falou. Então, Ana, Fala! Agora fala! um bônus com a Ana Carolina Lisboa, não sei se vocês conhecem, advogada sistêmica, que não é advogada só, né? Ela é maravilhosa. Consteladora. O Jonas Kass, que também é muito legal, sobre mentorias, a gente vai falar sobre dinheiro, sobre prospecção, então é bônus. Bônus também com o João Madari, né? É um advogado, é um escritório formado nacionalmente, é a ABL. Vai ter também no nosso WhatsApp, toda semana, a gente vai atender pessoalmente no nosso WhatsApp particular. Então, quem não conseguir no dia falar suas dúvidas, ou quem tem alguma dúvida de caso concreto, alguém que tá com vergonha de falar ao vivo, nos chama, vai ter um dia específico que a gente vai passar o dia inteiro respondendo vocês no WhatsApp pessoal, tanto meu quanto... Então, porque a gente quer essa interação com vocês e a gente quer responder vocês de forma mais pertinho, né? Não ali no Hotmart, aquelas respostas que às vezes a gente não tem essa interação com o aluno. É isso, e a gente sempre traz para os nossos cursos essa interação que vocês... Por isso que a gente não quis fazer live no Instagram. Teria muito mais gente no Instagram? Teria, mas não teria essa interação que a gente tem aqui. Não teria, e a gente quer turmas reduzidas, por quê? Porque são tira-dúvidas, a gente quer explicar o caso concreto de cada um. Além disso, o nosso propósito, ele não é só vender cursos. O nosso propósito, além de fazer com que vocês
se sintam mais acolhidos, a gente quer dar um empurrãozinho, a gente quer pegar vocês na mão e ajudar na carreira de vocês. E realmente ter aquela pessoa de confiança. E para vocês lembrarem, quando vocês já estiverem voando, muitas já estão voando, né? Mas para vocês lembrarem da gente e a gente lembrar de vocês. Então, o crescimento junto, fazer uma comunidade, que é o que a gente já construiu com o Grupo Previdência com Elas. Então, é por isso que a gente falou, vai ser turmas reduzidas, e a gente quer essa interação que a gente não vê em outros cursos, muitas vezes, alguns até tem, claro, mas a gente gosta disso mesmo, a gente gosta de lidar com pessoas, né, Ana? De fazer os post-it para fazer ação para cada uma, né? Ter essa energia. E a gente não falar também só de previdenciário, porque por mais que a gente seja apaixonada pelo previdenciário, a gente também é apaixonada pelo resultado assim, que a gente tem com o conhecimento, por exemplo, de marketing, de direito sistêmico, né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença. Não adianta a gente saber só a técnica, né? Eu não tenho clientes, o que eu posso fazer? Tu pode ligar para tantas pessoas. Isso vai funcionar? Vai. Só que não é só isso, né? A gente tem que trabalhar também o lá atrás, né? Por que isso acontece? E eu acho que o curso, né? Quando a gente traz na Carolina Lisboa, ele já tem essa pegada, sabe? Do entender por que também eu estou sem cliente, por que eu não estou conseguindo resolver os conflitos, por que está vindo tanto cliente do mesmo tipo, porque quando a gente não aprende a lição, que nem eu falei no início ali, né, sobre o vírus, a gente tem que aprender a lição. Se a gente não aprende a lição, aquela situação vai se repetindo. Então, a gente não quer só falar de previdenciário, a gente quer falar de carreira, a gente quer falar de relacionamento, e a gente tem esse relacionamento muito, muito bom com vocês, que é o pessoal do Tira Dúvidas, que depois se tornou o Previdência com Elas, que a gente pode dizer que somos amigos, né? A gente tem um grupo de amigos. É verdade. Olha que lindo que a Fê botou. É por isso que é tão maravilhoso o curso de vocês, porque é uma amplitude, é tudo interligado. Por sinal, as meninas que já fizeram e quiserem dar uma palavrinha, não sei se alguma delas quer falar alguma coisa. Eu falo, eu fiz os 3 Tira Dúvidas, né? E para mim, assim, foi muito bom, porque é igual a Isa e a Ana estavam falando agora, foi muito além do previdenciário, assim, porque eu tenho ainda, assim, eu ainda tenho muitas dificuldades, ainda estou no começo, mas muita dificuldade nessa parte de cobrar honorários, organização de escritório, gestão de escritório. Ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu consegui ter muito mais confiança no que eu estou fazendo. E foi graças, lógico, ao conteúdo, que também é maravilhoso, a parte prática, teórica, assim, e principalmente prática, né? A disponibilidade das duas e o jeito de responder as perguntas que a gente faz, porque no começo, no primeiro Tira Dúvidas, eu tinha vergonha, porque eu tinha acabado de começar, hoje eu vejo as perguntas que eu fazia, eram muito bestas, sabe? Mas para mim não era na época, para mim eram difíceis. E elas respondem... Assim, se eu te disser que eu não lembro nenhuma pergunta que tu fez, não lembro nenhuma vez de ter pensado assim, que pergunta idiota de qualquer pessoa. Tinha uma coisa que eu ficava chateada, que era de coisas que eu falava e a pessoa ia lá e não olhava e perguntava de novo. Isso era a única coisa que me deixava chateada. Mas a gente sabe também, né, que aquele Tira Dúvidas era tanta. Nossa, era muita pergunta. É que não foram tantas, né? Eu acho que no segundo e no terceiro foram muitas perguntas. Mas ajudou muito, assim, porque eu vinha no Tira Dúvidas, assim, do primeiro para o terceiro, eu consegui enxergar a minha evolução, porque no terceiro eu conseguia ajudar a responder, ou tentar responder, pelo menos, sabe? Então, assim, algumas perguntas que algumas pessoas faziam, eu nunca tinha certeza que eu estava falando, mas, assim, muitas vezes eu ficava feliz porque eu respondi, e daí vocês falaram, tá certo, é isso mesmo, tá certo, tem que fazer isso. Então, a gente consegue ver a evolução no próprio curso, né? E um espaço curto de tempo, assim, por ser prática mesmo, e por
e por a gente ter essa liberdade, né, e se sentir bem em perguntar, porque dá muita diferença isso, da gente se sentir à vontade em fazer perguntas, não se sentir constrangida, não se sentir inferior, nada disso, sabe? Por isso que é tão bom por isso que eu acho que a gente pensa muito em ter uma comunidade, né? E vocês, cada uma conhecer a outra, até para se sentir uma liberdade de, pô, eu posso perguntar o que eu quiser. Sim. Elas não vão pensar nada e as minhas colegas também. Porque isso foi muito legal, porque não tem julgamento nenhum de ninguém, nem de vocês, que são as mentoras, assim, nunca teve, né, de nenhuma das meninas, nenhuma das participantes. Pelo contrário, a gente quer o quê? Que vocês virem amigas, que vocês virem parceiras, que aqui dentro do Tira Dúvidas, dentro da nossa rede, né, de contatos, porque networking é tudo. A gente hoje tem um networking nosso entre as meninas que já participaram, muito bom. Então, ninguém cresce sozinho. E a gente tem que sempre colocar isso bem em prática e pensar, cara, se eu não conheço nenhuma pessoa, aqui a gente vai conhecer, aqui a gente vai... Eu vou ampliar o meu conhecimento, o meu escritório, principalmente as relações. As relações, elas são muito importantes, que vai muito além do previdenciário. Então, é isso que a gente quer passar e, com certeza, dentro de um curso nosso, é desse jeito que a gente quer trabalhar. E a gente fica muito feliz por vocês terem participado e ficado até agora conversando com a gente. E é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, abre o microfone, senão a gente vai ter que... Eu quero. Boa noite. Oi, boa noite. Nossa, demorei para entrar aqui, que eu nunca entrei no Zoom, mas eu tô aqui. Eu comecei, meu nome é Vanessa, eu comecei o segundo curso de Tirar Dúvidas, e eu lembro que era o último dia das inscrições. E a Ana me respondeu assim super rápido, sabe, aquela humildade. E depois eu conheci a Isa, eu já tô com a Isa também, e tô com as meninas. E assim, eu moro numa cidade pequena, interior de São Paulo, e ter vocês é não estar sozinho. É só isso que eu tenho para dizer, sabe? Ter vocês é ter alguém para contar mesmo. De verdade. Ai, que linda! Não vejo a hora de conhecer vocês pessoalmente. E os baby prévios, eu tô louca porque vocês conhecem os baby prévios. Foi assim, foi. Eu nunca fiz o Tirar Dúvidas. Eu tô muito curiosa para fazer, tô ansiosa. Eu fiz o último curso, né? E como todos disseram já, vou só complementar que, assim, o que faz a gente querer ficar é esse acesso mesmo, entendeu? Eu já fiz alguns outros cursos, já vi muitos professores, sigo muitos no Instagram, mas, assim, realmente, vocês são muito acessíveis, muito humildes, e isso, para a gente que está começando, muito importante, porque o não saber, o ter a dúvida é muito dolorido, porque às vezes você não consegue resolver o problema do seu cliente. E você poder contar com elas nesse momento é muito, muito importante. Eu entendo exatamente as lágrimas dela, porque às vezes é lágrima de desespero mesmo, de você poder ter essas pessoas que estão dispostas a ensinar. Não é só vender curso, logicamente que faz parte também de um trabalho muito bonito que elas fazem, mas não é isso, é realmente ter prazer em passar conhecimento. E isso é um diferencial, não adianta. Tanto que eu já vou trazendo todo mundo que eu conheço, eu já vou trazendo. Hoje está a Sanara aí, que ela disse, eu queria tanto que vocês me vissem. É minha amiga de estudo desde a OAB, de 2013. E a gente passou na OAB, a gente não se conhece. Mas, verdade. Assim, Aí a Sana. Foi ela que me apresentou vocês mesmo. E foi amor à primeira vista. Que bom! Gente, eu vou ter que desligar agora, porque meu filho não para de estar aqui, ó. Tô tendo de quarto. Mas um beijo e eu vejo vocês na próxima aula. Beijos.
Beijo, meninas. Amanhã a gente volta, então, às Deixa eu só lembrar 18h30. que já estou amando a conversa e ansiosa para fazer essa mentoria. Já conversei com a Isa pelo lado receptiva e empática. Nem nos conhecemos e já encheu meu coração de felicidade. Ah, que linda! A gente está aqui para se ajudar. E todo mundo que entra aqui, eu acredito que a gente já falou isso, né, Ana? Todo mundo tem essa mesma energia. Então, não é por aqui. Então tá, um beijão para vocês. Boa noite. Até amanhã, hein? Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo.